Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando com as propriedades dos nossos limites infinitos, neste vídeo eu vou apresentar o Teorema 4. O que diz o Teorema 4? Se C é uma constante qualquer, nós temos o seguinte: se o limite da f de x quando x tende a é mais infinito e o limite da função g quando x tende a é uma constante, nós temos que o limite da soma f mais g, quando x tende a, ele é mais infinito. Já o item 2 deste teorema diz que quando o limite da função f é menos infinito e o limite da função g é igual a uma constante, e nesses dois limites o x está tendendo a A, nós temos que o limite da soma f mais g, quando x tende a A, é menos infinito. No caso, o Teorema 4, né, ele continua sendo válido se a gente fazer o x se aproximar pela esquerda ou pela direita do valor A, tá? Então, vale os limites laterais nestes casos aqui também. Olha só, vamos pensar um pouquinho. Por que neste resultado a soma é mais infinito? Pensa o seguinte, o limite da f é mais infinito, e eu vou somar o quê? O limite da g, que é uma constante. Então, eu tenho um número muito grande e eu vou somar mais um valor. Eu vou continuar tendo um número muito grande, por isso, mais infinito. Agora, aqui no caso do item 2, o limite da f é menos infinito, ou seja, é um número muito pequeno, e eu vou somar o limite da g, que é uma constante. Então, eu tenho um número muito pequeno mesmo, né? Por exemplo, menos 1 milhão. E eu vou somar um certo valor, uma certa constante. Por exemplo, eu vou somar 10. Menos 1 milhão mais 10, o resultado que eu vou ter dessa soma vai continuar sendo um número muito pequeno. Então, por isso, esse limite, ele é menos infinito. Não interessa o valor dessa constante que eu estou somando com esse número muito pequeno que eu tenho. Eu vou continuar tendo um número muito pequeno, tá? Então, vamos fazer um exemplo para aplicar as propriedades do Teorema 4. Utilizando o Teorema 4, nós queremos calcular o limite de quando x tende a 2 pela direita da função 1 sobre x menos 2 mais 1 sobre x mais 2. Primeiro, nós sabemos que o limite de uma soma é igual à soma dos limites. Então, nós podemos olhar quem que é o limite de 1 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela direita, e quem que é o limite da função 1 sobre x mais 2, quando x tende a 2 pela direita. Então, vamos olhar os limites dessas funções separadamente. Então, pelo Teorema 3, item 1, nós temos que o limite da função 1 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela direita, ele é mais infinito. Então, eu vou deixar para vocês fazer essa verificação de que realmente esse limite aqui, ele é mais infinito, né? Para provar que a f de x tende a zero por valores positivos, a gente toma um valor maior do que 2, só que próximo a ele. Por exemplo, x igual a 2,1, né? E daí a gente calcula lá a f de 2,1 e vê que esse valor é positivo. Então, pelo Teorema 3, item 1, o limite dessa primeira parcela aqui é mais infinito. Agora, o limite da segunda parcela, que é 1 sobre x mais 2, quem que é esse limite? Bom, se a gente aplicar as propriedades do limite, o limite do quociente é o quociente dos limites, então, aqui em cima a gente tem uma constante, e aqui embaixo basta trocar o x por 2, né? Já que a função aqui embaixo, ela é uma função polinomial. Então, basta trocar o x por 2.
Então, o limite dessa parcela, né, o limite dessa função é 1/4. Então, pelo teorema 4, item 1, o que nós concluímos? Então, só recordando, o limite dessa soma é a soma desses limites. Esse limite aqui, ele é mais infinito, e esse limite aqui é uma constante positiva. Então, de acordo com o teorema 4, item 1, nós concluímos que esse limite aqui é o quê? Mais infinito. Então, vou deixar como exercício para vocês mostrar que o limite, né, da mesma função, né, o limite de 1 sobre x menos 2 mais 1 sobre x mais 2, só que agora, quando x tende a 2 pela esquerda, é menos infinito. Então, vou deixar como exercício para vocês mostrar este resultado aqui, ok? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Até mais!